da Igreja Católica. Vamos lá. Os católicos eles não sabem, mas desde 375 a idolatria passou a fazer parte da Igreja Católica. Em 786, o culto à cruz, as imagens e as relíquias passou a ser expressamente autorizado pela Igreja. Qual foi o primeiro mandamento de Deus? O que é que a Bíblia diz a respeito da idolatria? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não te encurvarás a nenhuma imagem de nada que existe no céu, na terra ou nas águas. Não se encurvem diante das imagens. É o que Deus está falando. E não servir a estas imagens. Servir, se você for lá no hebraico, essa ideia de servir é o que hoje a gente conhece como culto. É o que hoje os católicos conhecem como missa. Você não pode fazer uma missa para uma imagem. Você não pode fazer um culto para uma imagem. Você não pode adorar uma imagem. Quando eu estudava na Igreja Católica, com 6 anos de idade, eu estava no prézinho, a gente tinha aula de religião. A primeira coisa que eu aprendi, porque a aula de religião não era na sala, era dentro da capela, a primeira coisa que eu aprendi foi: quando você entrar na igreja ou na capela, você vê uma imagem de um Cristo crucificado, você, como católico, é tua obrigação se ajoelhar perante aquela imagem, respeito aquela imagem, fazer o sinal da cruz e poder entrar dentro da igreja. Então, é obrigação. A primeira coisa que você faz é entrar dentro de uma igreja católica como bom católico é se ajoelhar perante aquela imagem que está atrás do altar. Será que isso está de acordo com aquilo que Deus pediu? Vamos ver uma outra tradução mais clara ainda. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore. Não cheguei ainda, vamos correr um pouquinho, senão não vai dar tempo. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Está lá, Isaías está falando. Para que você está fazendo uma imagem se ela não serve para nada? Olha essa outra passagem, ainda mais clara. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Está lá no Salmo 115, nos versos 4 a 9. Da Igreja Católica, a numeração do Salmo é um pouquinho diferente, mas deve ser ou 114 ou 116, acho que é 114, se não me engano. Tá? 114, né? Tá? Mas está lá no Salmo. A imagem tem olho, tem ouvido, tem mão, tem pé, mas não serve para nada. É igual aquela imagem que está ali, ó. Para que serve aquilo? Não serve para nada. Olha só, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas, feitas de madeira, e rogam ao Deus que não pode salvar. Está lá em Isaías. E o que a gente vê os católicos fazendo? Faz a imagem, coloca no ombro e sai em procissão, fazendo exatamente aquilo que Deus, através do profeta Isaías, condenou. Aqueles que fazem procissão e levam as suas imagens não sabem de nada. Eles estão em erro. Eles pensam que aquela imagem vai servir de alguma coisa, mas não vai servir para nada. Os católicos dizem que eles não cometem idolatria porque eles acham que eles não idolatram as imagens. Eles dizem que eles apenas veneram. Eles falam que idolatria é uma coisa, venerar é outra coisa. Vamos ver o que o dicionário fala? Eu tenho no meu computador o dicionário OAIS, que é o mais moderno dicionário em português que está tendo hoje em dia, e está lá no dicionário a palavra venerar. O que é venerar segundo o dicionário? Render culto a, adorar, dirigir um pedido aos deuses, idolatrar. Não sou eu que estou falando, é o dicionário. Venerar é idolatrar. Você só está trocando o nome, mas está fazendo a mesma coisa. É apenas um jeito dos padres camuflarem a idolatria que existe lá dentro, para enganar os fiéis.
eu vou mostrar para vocês. Está aqui uma tabelinha com os 10 mandamentos. Do lado de lá, os 10 mandamentos de acordo com a Bíblia. Do lado de cá, o que a Igreja Católica considera os 10 mandamentos. Se você for ver ali, olha só, esse segundo mandamento não está do lado da Igreja Católica. O primeiro mandamento, de acordo com a lei de Deus, é: não terás outros deuses diante de mim. A Igreja Católica tem: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante delas. A Igreja Católica não tem esse mandamento. Procura ali nos 10 da Igreja Católica, não tem. Aí você me pergunta: mas se eles cortaram o mandamento, como é que eles ainda têm 10? Fácil, eles pegaram o último e dividiram em 2 para voltar ao número de 10. E assim o católico que não lê a Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, ele é enganado, achando que está obedecendo os 10 mandamentos de Deus. Quando na verdade a Igreja Católica tirou o mais importante, que é contra a idolatria, e dividiu o último em 2 para poder voltar ao número de 10. Oração aos santos. A idolatria é tão forte que os católicos acham que eles podem fazer pedido aos santos. Santos seriam os falecidos, os apóstolos, Maria, tantas pessoas de bem que morreram, eles acham que virou santo, e aí eles podem pedir alguma coisa para essa pessoa, para que essa pessoa interceda a Deus, tá? E eles acham que esses santos têm poder para fazer milagre. Ali eu trouxe um exemplo de uma oração da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. É mais um santo que existe dentro da Igreja Católica. E ali está o exemplo, eu não vou ler para não gastar tempo, tá? Mas é uma oraçãozinha pronta. Você só tem que fazer aquela oração ali, dar o nome da pessoa, pedir para aquela santa aquilo que você quer, e ela vai resolver para você na tua vida, tá? É mais ou menos isso que eles acreditam. O que a Bíblia diz sobre a oração aos santos? Os católicos usam a passagem da transfiguração de Cristo, quando Moisés e Elias apareceram para Jesus. Eles tentam dizer: olha, os santos lá do outro lado estão vivos, eles apareceram para Jesus lá e tal. Só que se você for analisar, você vai perceber que nessa passagem, os santos Elias e Moisés que apareceram, eles conversavam somente com Jesus. Eles não conversavam com Pedro, nem com os outros apóstolos, ninguém. Quem Pedro conversou foi com Jesus. Está bem claro, Pedro disse a Jesus. Pedro não disse nada para Moisés, nem nada para Elias, tá? Outra coisa, existem boas razões para que a gente não faça oração aos mortos. Em primeiro lugar, devemos compreender que a Bíblia, né, Deus é o único ser a quem devemos dirigir as nossas orações. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não existe uma única passagem de ninguém invocando o morto, a não ser Saul, quando vai invocar Samuel. Mas isso a gente vai tratar na aula do Espiritismo, tá? Em segundo lugar, a oração faz parte da adoração. Quando você está orando a Maria, orando a Paulo, orando a Pedro, você está adorando Maria, você está adorando Paulo, você está adorando Pedro. Então isso é um elemento do culto. Então você não pode orar a ninguém a não ser a Deus. Jesus mesmo, ele ensinou a orar a Deus pedindo apenas em seu nome. Ele falou: tudo que pedires em meu nome, eu farei. A Bíblia diz, né, que Jesus ensinou que ele vai fazer aquilo que for pedido em nome dele, né? Ele não vai atender aquilo que for pedido em nome de Maria, de Pedro, de Paulo. Você tem que pedir em nome dele para ter a sua oração atendida, tá? Só Jesus tem o poder para fazer intercessão a Deus em favor de nós. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus é mediador, só Ele pede para Deus alguma coisa em favor de nós, seres humanos. E aí a Igreja Católica, para desviar desse versículo, eles dizem o seguinte: só Jesus pede para Deus. Mas você pode pedir para Maria, que Maria pede para Jesus, que Jesus pede para Deus. Você pode pedir para Pedro, que Pedro pede para Maria, que Maria pede para Jesus, que Jesus pede para Deus. Se você pode pedir direto para Jesus, para que você vai pedir para Maria para perder tempo? Né? Mas é um jeitinho brasileiro de tentar escapar desse versículo. E como que Maria pode, no caso, pedir para Jesus? Porque a Bíblia fala que ninguém subiu ao céu, senão que desceu de lá. Eles dizem que ela subiu. Então, eles falam que ele subiu, né? Mas a Bíblia fala, né? Olha aqui. Se só Deus é onipresente e onisciente, e isso o católico sabe, só Deus está aqui e no Japão ao mesmo
Então ele só ia ouvir a minha oração se ele estivesse aqui agora. A outra oração que está sendo feita ao mesmo tempo lá em Aparecida do Norte, Maria não ia estar ouvindo, ele ia estar ouvindo essa aqui. Por quê? Porque eles não são onipresente e onisciente. Agora, se você diz que depois que morre vira onisciente e onipresente, então você está dizendo que o ser humano vira Deus. Aí você tem que decidir, existe um só Deus ou cada um ser humano também é Deus? Aí então, se você achar que cada ser humano vira Deus, não tem, aí é o problema. Tá? O que mais que a Bíblia diz? Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, já não tem parte nada neste século, nem coisa alguma que se faz debaixo do sol. Quem está morto está do lado de lá, eles não sabem mais o que se passa aqui. Eles não têm nem noção do que você está fazendo. Eles não sabem. Eles já morreram, não tem parte nenhuma debaixo do sol. Foi Salomão quem disse. E mais à frente, no mesmo livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte: tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde você vai, não tem mais trabalho, não tem mais serviço, não tem mais nada. Acabou. O que você tem que fazer para Deus, faça agora. O perdão que você tem que pedir, peça agora, porque depois não tem mais jeito. Depois não adianta chegar com o papelzinho na mão e falar: Pedro, está aqui, olha só, o Papa disse que eu posso entrar. Jesus vai falar: meu filho, afasta de mim, que eu não te conheço, você que pratica iniquidade. Não tem solução. O que você tem que fazer tem que ser já. Depois da morte, acabou. Lembra-se do que dizia o dicionário? Venerar, segundo o dicionário, é dirigir um pedido aos deuses. Estes santos católicos não passam de deuses, porque é o que eu disse: se eles acham que o santo está aqui, e está lá, e está na outra cidade, e está no outro lugar, e está ouvindo o que eu estou falando, o que o outro está falando, o que o outro está falando, então são Deus. Então são Deus. Então, veja lá o que o dicionário disse: que venerar é fazer pedido aos deuses. Então, quando você faz um pedido a um santo da Igreja Católica, você está cometendo idolatria, porque venerar é cometer idolatria, é fazer pedido para alguém que já morreu, é idolatria. E o que a Bíblia fala a respeito da idolatria? A Bíblia é absolutamente clara, não tem margem. Olha lá: quanto aos idólatras, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Não tem saída. Idolatria leva para o inferno e de lá você não sai. Não é igual ao purgatório, depois de um tempo você vai ir para o paraíso. Você vai para o inferno e acabou, não tem desculpa. É para sempre. Não tem papel de papa para te tirar de lá. Olha esse testemunho de uma irmã que ela foi. A verdade é que a idolatria traz grandes lucros para a Igreja Católica. Essa é a verdade, a idolatria traz lucro. Por quê? Aqui é a imagem, né, da Aparecida do Norte que ela falou, sem cabeça. Olha só o detalhe interessante. Isso aqui é aqueles papelzinhos santinhos que você acha na rua. Aliás, o santinho da eleição tem o nome santinho por causa desse tipo de santinho aqui, né? Você tem lá a foto do santo e atrás tem oração e tal. E olha só que interessante. Você pega esse santinho, aí você faz a oração e depois no final está lá: em agradecimento, hoje mando imprimir e distribuir 1000 orações para propagar os benefícios e devoção à poderosa Nossa Senhora Aparecida. Detalhe: nesses impressos, falaram, impressos unidos pela fé, faça a sua encomenda. Já tem todo o comércio montado, já tem as gráficas, muitas delas gráficas católicas, que fazem a produção desses santinhos sem parar, um atrás do outro, para você ligar lá: ó, eu quero 1000 santinhos desse aí para eu distribuir para dar bênção que eu recebi. Essa é que é a verdade. Eles vendem, eles constroem a imagem, vende a imagem, você compra a imagem, você adora, aí você pega uma oração, você faz a oração, depois você compra a oração deles para distribuir, e está aí, está gerando lucro, está enriquecendo cada vez mais a Igreja Católica. São duas bandeiras ali, né? Do Brasil e Portugal. Não, é do Brasil. Do Vaticano. Deve ser do Vaticano, eu creio que sim. Tá? Aqui no jornal de Pouso Alegre é comum você encontrar um recorte de jornal parecido com esse aqui, ó. Leiam só, como se lê o salmo fosse algum tipo de palavra mágica, né? Abracadabra! Pronto, vai realizar. Por quê? Porque você simplesmente leu o salmo. O salmo agora é palavra mágica. E tem igreja evangélica que acha que você repetir aquilo que está na Bíblia tem algum tipo de poder, né? Como se fosse palavra mágica. Mas olha lá que interessante: publicar no quarto dia, de novo.
Você lê o salmo, você pede, faz 3 pedidos, e aí depois você tem que mandar publicar. Tudo isso está gerando dinheiro, tudo isso está entrando em algum lugar, alguém está ficando rico com isso. Não sou eu, graças a Deus, eu não quero dinheiro no mercado de ninguém, tá? Agora o interessante é que a Bíblia mostra que lá desde a época dos apóstolos, já tinha gente que ganhava dinheiro com a idolatria. É aquela passagem onde Paulo chega lá, né, numa cidade, não sei na onde lá, e tinha lá o pessoal que fazia as imagens de Diana. E aí o pessoal começou a ficar preocupado, ó, esse pessoal está vindo pregar aqui, está falando que as nossas imagens não servem para nada, nós vamos perder dinheiro, nós vamos ter que fechar as portas, ninguém mais vai comprar nossas imagens, como é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer de fome. Até a igreja que a gente fez para a deusa Diana, não vai ficar vazia, porque ninguém mais vai lá visitar, como é que vai fazer? A nossa vida vai acabar, nós vamos pedir esmola na rua. E aí começou a fazer a cabeça de todo mundo na cidade contra Paulo e mais alguém lá, que eu não lembro quem. Está lá em Atos 19, 23 a 29, é essa passagem, tá? Que o pessoal já estava preocupado em perder o dinheiro da idolatria. Isso depois só foi transformado, da idolatria pagã para a idolatria católica, tá? É por tudo isso que a Igreja Católica tenta enganar os seus fiéis, dizendo mentira para incentivar a idolatria. Por isso que sempre surge mais e mais e mais e mais e mais santo. Porque agora surgiu o santo da unha encravada. Você está com a unha encravada? Compra a imagem do santo da unha encravada e pede para ele. Eu estou agora, saiu o santo do cabelo despontado. Porque o cabelo está despontado, vai lá, pede para a santa do cabelo despontado, que vai acabar com as pontas duplas do cabelo. Cada hora tem mais e mais santo. Vocês vão ver aqui, eu acho que agora. Nessa passagem você vai ver, a Bíblia tem uma passagem que fala a respeito da multiplicação dos deuses de Israel, tá? Vamos acelerar um pouquinho aqui, tá? Deus falando para o povo de Judá, peça para os seus deuses, porque eles são tão numerosos quanto as tuas cidades. Está lá em Jeremias 2, 26 e 29, e ali tem um recorte aqui, de uma revista, aquela revista de fofoca que eu achei perdido lá, e eu encontrei um detalhe interessante. Atualmente existem cerca de 6.540 santos. Isso é velho. Já deve ter, você já tem uns 2 anos, já deve estar liberando uns 6.550 já nessa altura. Quer dizer, tem santo e santo e santo e santo. Por isso que você vê lá na Igreja Católica tem o dia de todos os santos. Porque cada dia do ano existe um santo para aquele dia. Só que são mais santos do que os dias do ano, então aí para nenhum santo ficar triste, eles fizeram o dia de todos os santos. Que é aquele santo que não é tão poderoso quanto Nossa Senhora Aparecida, que é 2 de outubro, não é igual a outra Senhora de Fátima, que é 8 de dezembro, não é tão famoso assim, então esses santos menores caem lá no dia de todos os santos. É o dia que você vai adorar o teu santinho lá que não está nos outros dias. Tá? Mas a